Qual é o nome de Deus? Muitas igrejas dizem que a própria palavra Deus já é o nome do Criador. Outros ainda dizem que o nome de Deus é Jeová. Mas nenhuma dessas afirmações estão corretas. Primeiro porque Deus é um adjetivo que qualifica o ser, a pessoa, quem ele é. Agora, o seu nome é outra coisa. A palavra Jeová, ela foi criada a partir do tetragrama. O tetragrama, a leitura do tetragrama YHWH, que na maioria do Antigo Testamento ou Velho Testamento, Antiga Aliança, você vai encontrar como Senhor em caixa alta, todas as letras da palavra Senhor em letra maiúscula. Ali consta o tetragrama, o YHWH, em hebraico Yod, He, Vav, He, cuja pronúncia antes, olha que interessante, antes do exílio da Babilônia era Yahweh, e depois do exílio da Babilônia, com influência do aramaico, passou a ser Yehoah. Entenderam isso? Só que depois da criação da letra J, a partir de 1543, quando Pierre de la Ramure criou a letra J, que era um declive do iota grego, então eles cortaram algumas letras e substituíram o iota grego, ou o Y, ou o Yud, ou Yod do hebraico, pela letra J. E daí, com muitas modificações, veio a pronúncia Jeová. O mesmo aconteceu também com o nome do Senhor, que é, né, Yeshua, ok? Que em grego ficou Yeshua, e por conta da terminação com o som de A, o alfa, ser para nomes femininos em grego e também para os romanos em latim, substituiu-se o alfa, ou a letra, o fonema A, pelo sigma terminal, surgindo o Jesus. E depois da criação da letra J, a substituição do iota grego, daí a pronúncia Jesus. Mas o nome verdadeiro é Yeshua, ok? Sendo assim, o nome do Pai não é Jeová e o nome do Filho também não é Jesus. Jeová e Jesus são as formas populares com as quais nós conhecemos, as quais algumas traduções de forma errada conservam, trazem, ensinam, apresentam. Mas as pronúncias não são essas, certo? Antes do exílio da Babilônia, o tetragrama, que identifica o Senhor ou o enviado dele, era Yahweh. Após o exílio babilônico, com influência do aramaico, passou a ser Yehoah. Já Yeshua se tornou o que nós conhecemos hoje como Jesus. Mas a pronúncia correta é Yeshua. Beleza? Mas vamos lá. Qual é o nome de Deus então? Segundo Yeshayahu, Isaías, no capítulo 52, versículos de número 5 e 6, ele diz o seguinte: e agora, isso é uma profecia, então é o Espírito de Deus falando por intermédio do profeta, ok? Diz o seguinte: e agora, que tenho eu aqui que fazer, diz Yehoah, ou Yahweh, ou o Senhor, que traduziram como Jeová. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Não foi sem nenhuma razão. O povo errou e, como consequência, foram tomados. Alguém passou a ter domínio sobre eles, certo? E diz assim: os que dominam sobre eles, sobre o povo, dão uivos. Diz o Senhor, Yehoah e Yahweh, que traduziram como Jeová. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Peraí, se o nome do Senhor era blasfemado incessantemente todo dia, como o povo dele ainda saberia seu nome?
porque diz no versículo de baixo, portanto o meu povo saberá o meu nome. Isso significa que Yehowa, Yahweh, Jeová ou Senhor não são nomes de Deus. Era a forma como ele era identificado, apresentado, e na maioria das vezes, quem aparecia dizendo-se Yehowa, Yahweh, eram os anjos e até mesmo Satanás, e não o próprio Deus. Pouquíssimas vezes o Senhor pelos profetas falou. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Se o povo dele havia de saber, isso significa que a forma como ele era chamado ou conhecido Yehowa ou Yahweh não era o seu nome, ok? Mas ele disse, portanto, o meu povo saberá, indicativo do futuro, o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então o Senhor deixou bem claro que o nome pelo qual ele era blasfemado incessantemente não era o seu nome próprio. Até porque a palavra Hashem, o nome em hebraico, pode significar o pseudônimo, o apelido, a forma como se apresentava, a forma como era chamado por alguém ou como queria ser chamado, e não propriamente o seu nome, ok? Como este é o caso, tá? Hashem, no versículo 5, se refere à forma como ele era conhecido, pseudônimo, como ele pediu para ser chamado, ou como as pessoas o chamariam. E saberá o seu nome, o seu Hashem, indicativo do futuro. Ali haveria a revelação verdadeira, ou a revelação do seu verdadeiro nome. Correto? Mas sendo assim, portanto, o meu povo saberá o meu nome. O Senhor profetizou que o povo dele havia de saber o seu nome. E o Senhor Yeshua, Jesus, afirma isso em João 17, versículo de número 6. Em João 17, 6, Jesus disse o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram, obedeceram a tua palavra. E Yeshua disse, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Manifestei, revelei, tornei conhecido. Ok? Para se cumprir a profecia. Lembra que nós lemos? Portanto, o meu povo saberá o meu nome? Pois é. Yeshua foi o responsável em revelar o nome. E ele diz em João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele não revelou a todos, somente aqueles que do mundo o Pai lhe havia dado. Olha que interessante. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram, obedeceram a tua palavra. Em João 17, versículo 26, ele ainda diz, isso aqui ele dizendo ao Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então Yeshua, Jesus, falando ao Pai em oração, ele deixa bem claro que ele tornaria a fazer o nome do Pai conhecido. Ok? Mas qual foi o nome que Yeshua, que Jesus manifestou, fez conhecido? Qual foi o nome do Pai que Jesus revelou? Em João capítulo de número 17, versículos de número 11 e 12, onde na maioria das versões, com exceção da Revista e Corrigida e Revista e Corrigida Fiel, mas na NVI, King James, Revista e Atualizada, Thompson, que é a versão contemporânea, no português corrente, na Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções até então, todas elas você vai encontrar o seguinte: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Olha que interessante, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, versículo 12, guardava-os em teu nome que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lendo assim, você que já tem a mente cauterizada pelo erro,
Você que aprendeu errado, não percebeu o que Cristo acabou de revelar. Agora, vamos ler prestando bastante atenção. Olha só, olha. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Ponto. Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome que me deste. Guarda-os em teu nome. O nome que me deste. Vamos lá. Meu nome é Ellison. Ok? Se eu tenho um filho e o meu filho herda o meu nome, o meu filho também será chamado de Ellison. Então, se o meu filho vira para mim e fala: Pai, guarda-os no teu nome, o nome que o Senhor me deu. O que o meu filho estaria revelando? Que o nome dele é o mesmo que o meu. Foi isso o que Jesus fez aqui. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, ou em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, ou em teu nome que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em outras palavras, Jesus Cristo acabou de revelar que o nome que ele tinha era o mesmo nome do Pai, ou seja, ele revelou o nome do Pai. Ele e o Pai tinham o mesmo nome. E ele só tornou isso conhecido, ele só revelou isso àqueles que o Pai lhe havia dado. Como ele diz no versículo de número 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram, obedeceram a tua palavra. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Qual foi o nome que ele revelou? O nome do Pai, que era o seu próprio nome. Por isso o nome do Senhor Jesus, de Yeshua, é o maior nome no céu, na terra e debaixo dela, porque é o nome do Todo-Poderoso, é o mesmo nome de Deus. O Filho herdou o nome do Pai, por isso que é o nome que está acima de todo nome. Em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz o seguinte: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Se ele herdou, é porque o nome já existia. E se ele herdou o nome, isso significa que, sendo ele chamado de Yeshua, de Jesus, o Pai também tem esse nome, porque o Pai passou para ele como herança o seu nome. Por isso que todo joelho se dobra a ele. Em Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua, de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yeshua, que Jesus, o Messias, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que para a glória de Deus Pai a pessoa confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Porque quando uma pessoa diz, olha, Yeshua é o Senhor, é o mesmo que ela está dizendo, Deus o Todo-Poderoso é o Senhor, porque o Filho é a expressa imagem do Pai, o Filho veio como representante do Pai, o Filho revelou a pessoa, as obras, a palavra, os sentimentos, o amor do Pai e o seu nome. O Filho revelou a pessoa do Pai por completo. Em Atos 4,12, Pedro disse o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que coisa tremenda. Em Romanos 10,13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa referência aqui de Romanos 10,13, Paulo tira lá de Joel, capítulo 2, versículo 32. Aonde o profeta disse exatamente isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qual é o nome do Senhor? Qual é o nome de Yehoah? Qual é o nome dele? Yeshua, Jesus. Ah, mas não importa. Ele é chamado de Jesus em inglês, ele é chamado de Jesus em espanhol, ele é chamado de Jesus em português, de Jesus
em grego, enfim. Ele tem vários nomes. Isso é uma mentira. É uma mentira. Vou te provar em Zacarias, profeta Zacarias 14:9. Diz assim: E o Senhor Yehowa, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor, e será o seu nome. Se será o seu nome, significa que todas as outras pronúncias, todas as outras formas pelas quais ele é chamado, todos os outros nomes pelos quais ele é chamado, não valerão de absolutamente nada. Até porque a salvação vem dos judeus, e os judeus falam hebraico, então a pronúncia do nome do Senhor foi revelada em hebraico, e a pronúncia é Yeshua. Ok? É Yeshua. Então não vai ser Jesus, 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 Yeshua, Jesus. Não, vai ser Yeshua. Certo? E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia será o Senhor, e será o seu nome. Não serão 2, 3, 10, várias formas, várias pronúncias, não. Será uma única pronúncia, uma única forma, porque nome próprio não pode ser mudado. Eu sou Ellison em toda a parte do mundo. Você é João em toda a parte do mundo. Você é Sebastião em qualquer lugar do mundo. Nome próprio não se altera, não se muda. Isso é costume da Babilônia. Outra hora nós falaremos sobre isso, ok? Em Zacarias capítulo 13, versículo de número 9, diz assim: Eu farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela, essa terça parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Olha que interessante. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. A terça parte, porque poucos são os que aceitam a verdade, poucos são os que serão provados, purificados. Somente 1/3. E esse 1/3 invocará o nome dele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qual é o nome? Yeshua. Yeshua é o nome.